Olá, boa tarde. Vamos falar um pouco sobre Deuteronômio, no capítulo 13, do versículo 1 em diante, alguns versículos que diz assim, ó, castigo dos idólatras. Sabe, nós evangélicos temos que avisar vocês sobre o mal, sobre o pecado da idolatria, sobre pessoas que dizem e que acreditam a ser quando um homem morre, certo? Aquele homem, às vezes, por ter feito algo de bom na vida, ter ajudado pessoas, ter feito alguma coisa, ele se torna um santo, aonde é erguido aquela imagem de escultura, certo? Para adorar aquela imagem de escultura, como se aquela imagem de escultura levasse algo de fé até Deus, até Jesus, aonde não leva, assim como homens e como mulheres, certo? Aonde é errado. O nosso único santo é Jesus Cristo. O nosso único Deus é Deus, o Pai de Jesus. Se vocês ouvir falar que essas coisas acontecem de pessoas ir atrás e haver milagre, essas coisas, dizer que é santo, que é isso, que é aquele outro, não é para acreditar. Vocês não podem ir atrás. Está escrito aqui, ó, se levantar no meio de ti um profeta ou um visionário, aqui ó, anunciando-te um sinal ou prodígio, ó, e suceder o sinal ou o prodígio que anunciou e te dizer, vamos seguimos a outros deuses que te não são desconhecidos e prestar-lhes culto. Olha só, tu não ouvirás as palavras desse profeta e desse visionário. Certo? Se uma pessoa diz que isso é um profeta, que é alguém, não é para escutar, não é para acreditar, é um visionário, é um falso profeta, é uma pessoa idólatra que está levando vocês por outros caminhos, que está desviando vocês dos caminhos do Senhor Jesus Cristo e daquilo que Deus quer para vocês, que é acreditar em Jesus, que é acreditar em Deus, que é para fazer a religião de Deus, que é o que? Visitar os órfãos, ajudar os órfãos, os necessitados e as viúvas e os estrangeiros, certo? Então assim, ó, não vão atrás de idolatria. Não vão atrás de pessoas que dizem que um fulano há 100 anos, 50 anos morreu, virou santo. Que não é. Não acreditem nisso. É só Jesus. Santo é só Jesus. Certo? Não existe outro. E tem Deus. É o Santo de Deus. É o Filho de Deus. Jesus Cristo. Não vão atrás dessas pessoas nessas festas que fazem festa com celebrações para essas imagens, esculturas, para festejar essas pessoas que morreram, que vocês dizem quem são santos, que não os são. Aqui está dizendo, são 4, 5 versículos. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, 5, certo? Então assim, ó, não acredite. Não vão atrás de imagens de escultura, são espantalho, certo? A pessoa que morre, ela tem um lugar de ou no abismo, ou naquela cidade que eu falei, ou senão ela vai para debaixo do trono de Deus. Não que ela vai ficar sentada debaixo do trono de Deus, é um lugar. Porque tem a pessoa que vai para o abismo, a pessoa que mora em Jesus e a pessoa que é assassinada, a pessoa que mata. Certo? Então, assim, são 3 lugares. Não acredite em pessoas que dizem para você que aquele lugar, que aquela situação, que aquelas pessoas, que aquelas imagens são santos, que esses homens que fazem isso são profetas ou são alguma coisa de Deus que não o são. Certo? Se vocês examinar as escrituras, se vocês olhar as escrituras, examinar elas com os profetas menores, nos livros de Daniel até Malaquias, vocês vão achar ali o que diz sobre essas coisas. Vocês vão encontrar sobre o que fala sobre falsos profetas, sobre essas imagens de escultura. O Senhor, ele vai destruir isso. Certo? Isso é prostituição. E vocês vão pagar o preço disso com a prostituição. Com o pecado que vocês cometeram, vocês vão ser julgados. Vão ser julgados por isso. Por essa infâmia, isso é pecado, certo? Da mesma maneira que vocês julgam isso ser Deus de vocês, alguma coisa, vocês vão ser julgados a isso. Vai ser o peso da medida da balança, certo? Então assim, ó, busque a presença de Jesus, busque a presença de Deus em vossas vidas. Não esqueçais do vosso Criador.
o nosso Deus, pois somos a imagem e semelhança dele, certo? Ele é homem e tem um filho, é homem, é Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo, Filho e Deus Pai, o Pai de Jesus Cristo. Não se engane, não vão atrás de pessoas que falam essas coisas. Não vão atrás de pessoas que carregam esses espantalhos nos ombros e dizem que é algo santo, que é algo milagroso, que não é. É enganação, é mentira. As pessoas que fazem isso, as pessoas que vão atrás disso, são as pessoas usadas por Satanás. Os dízimos, as ofertas de vocês, nada é recebido. Ajuda aqui na terra vocês. E olhe lá, certo? Isso não convém e isso não faz bem para vocês. E Jesus Cristo e Deus, eles não aceitam isso. Eles se afastam dessas coisas, eles se afastam de vocês. Vocês ficam à deriva, achando que isso é certo e não é. Como tem as embarcações, que leva aquelas imagens de escultura nas embarcações. É pecado isso aí. É idolatria. Vocês têm que amar e adorar ao único Deus. E a Jesus Cristo. É Ele que nós devemos dar toda a honra, toda a glória. O Filho de Deus. Foi Ele que morreu na cruz. Não foi essas imagens de escultura. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus. Não foi aquele São Pedro que vocês falam, que vocês têm aí como santo. Essas imagens de escultura de homens e de mulheres que vocês dizem que são santos. E não são. Certo? Vocês estão enganados com isso. Certo? Vamos supor, eu faço bem para as pessoas, faço bem, ajudo as pessoas, moro, aí daqui uns anos querem me colocar como santo, levantar uma estátua. Isso é pecado, isso é errado. É como eu tenho lá na cidade de Varginha, aqui leite de Varginha, tá lá um monumento. É pecado fazer isso aí, fazer essas estátuas, fazer essas coisas. Um monumento para um ET que nem se sabe realmente se existe, tá lá. E mesmo que existisse, isso não se faz. Sabe, vocês fazem esses monumentos, essas estátuas, essas coisas. Isso é pecado. Isso aí vai ser algo que vai ser destruído, vai desaparecer. E vocês vão ser julgados em cima disso. Certo? É da medida da balança. Certo? Para vocês. Certo? Então é assim, ó, não se atrapalhe, não deixe ninguém atrapalhar vocês. Vocês vão ver aqui, ó, Deuteronômios, que diz assim, ó, é a terceira parte, o código do Deuteronômico. Que diz aqui no versículo, no capítulo 12, olha só, a lei do santuário único. Aí já diz aqui no capítulo 3, olha só, o castigo dos idólatras. Vocês vão ser castigados pela mesma medida. Não vai ter, tipo assim, exceção. Desde o princípio, certo? Tem as separações e tem pessoas querendo se separar, querendo dividir a igreja, dizer assim, eu tenho a minha religião porque o outro não tem. Então assim, ó, não existe divisão na palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. É para todas as pessoas, assim como Jesus morreu por nós na cruz e não se dividiu, a palavra de Deus não pode ser dividida e nem Deus nem Jesus estão divididos um com o outro, certo? Então assim, não se dividam, não se afastem de Deus. Sabe, vocês têm que se aproximar de Deus, vocês têm que se aproximar de Jesus, vocês têm que acreditar em Jesus. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Certo? Se afastem do perigo, se afastem disso que podem levar vocês a queimar eternamente no lago que arde com fogo e enxofre. Certo? E pode estar aos nossos olhos e nós não percebemos. Certo? Mas eu peço a Deus que tenha misericórdia, que tenha amor, compaixão de nós. Como está ali, quando a mãe de Moisés colocou ele no junco, sabe? Ele subiu o rio, ele subiu o rio acima. O que é isso? Colocar no junco, largar para subir o rio acima. Em vez de descer por um caminho bom, um caminho seguro, vocês sobem o rio, vocês escolhem o caminho mais difícil. O que é? É o caminho da perdição, o caminho do pecado, o caminho que vocês vão se machucar. Certo? Vocês têm que ir por um caminho bom. Vocês não podem se deitar no junco. Vocês têm que se levantar do junco. Certo? Não dê alimento a Satanás. Não deixem, certo? Satanás enganar vocês. Vocês têm que se afastar de Satanás. Certo? Vocês têm que ser pessoas que sirvam a Deus. Não vão atrás dessas pessoas que dizem para vocês que isso é santo, que isso é uma celebração, que isso é uma festividade, que isso é uma tradição, que isso é um tradicionalismo, que na verdade isso é pecado e vai levar vocês
a pecar e vai levar vocês cada vez mais próximo ao erro. Assim vocês vão, os seus filhos vão, os seus netos vão, de geração em geração. Mas eu peço que nesse dia, nessa sexta-feira, você seja abençoado, porque nós temos um Deus e um Jesus Cristo, nosso Salvador, misericordioso uns para com os outros, das pessoas que estão na face da terra. Que vocês sejam tocados pela palavra de Deus, que vocês acreditem, certo? Que vocês aceitem Jesus, sejam batizados nas águas para vocês receber o Espírito Santo de Deus, para vocês terem entendimento nas Escrituras, para vocês terem o dom de ensinar, de evangelizar, de pregar, para vocês ensinar outras pessoas de geração em geração, para que as pessoas saiam desse caminho, para que as pessoas não vão por esse caminho, que esse caminho leva à morte. Parece ser um caminho bom, parece ser um caminho fácil, mas é um caminho que vai levar vocês à morte, e depois disso é o inferno, e lá depois serão lançados no lago do fogo e ficarão lá eternamente, não sairão mais, ou queimarão como palha e vão evaporar. Que você seja abençoado, você e sua família, com as ricas bênçãos de Jesus Cristo, com os conhecimentos das Escrituras, em nome de Jesus Cristo.